Estamos de volta. Dos municípios brasileiros, cerca de 97% não conseguiram elaborar seus planos de saneamento no prazo de 3 anos definido por lei. Com isso, um novo decreto aumentou o prazo para 2013. Segundo especialistas, falta profissionais com conhecimentos técnicos nos municípios para elaborar o documento. Este é apenas um retrato da qualidade da gestão pública brasileira em relação a temas tão importantes como o saneamento básico. Vejam a reportagem de Dani Moura e Carlos Félix, produzida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense. Só 25% do município tem saneamento básico. O esgoto ainda é jogado no rio, que deu nome à cidade. Baixada não se faz esgoto. São áreas muito grandes para sanear, né? E se você pegar Nova Iguaçu, a 13 km, 14 km do Rio de Janeiro, eu disser para você que existem bairros que não tem nem água, nem asfalto, nem drenagem, nem esgoto, né? E tem criança andando 2 quilômetros na lama para pegar um ônibus para ir para a escola. Isso ainda existe, essa máxima de que é obra enterrada, que não dá voto, né? Isso a gente só muda com a conscientização da população. O político faz aquilo que a gente demanda. Se nós não demandamos obras de saneamento, ele vai fazer asfalto e obras visíveis, né? Percorremos alguns bairros mais afastados do centro da cidade de Nova Iguaçu e não foi difícil achar cenas como esta. O problema ainda fica pior com o lixo. Os moradores não têm consciência, né? Se observar ali é lixo, lixo e lixo. Tem jeito. Aqui dá 1 metro de água ali, as barreiras que tem ali, olha. Se observar lá as barreiras, transborda tudo e enche o bairro inteiro. 2007 que deu uma enchente, que rebentou o negócio lá do Itamacé, para que as águas desceram tudo para cá. Aí invadiu aquelas casas todinhas. Eu apanhei esse problema de cólera. Todo mundo na minha casa, com diarreia, dor de cabeça, vômito e febre. E as crianças ficam doentes? Ficam, pegam verme, porque criança nunca quer estar calçado, né? Pegam vermes perigosos, que não é qualquer remédio que combate. Todas as crianças da rua brincam bastante desse balão. Quando a brinca de bola aqui fora, a bola cai lá dentro, eles pulam lá dentro para pegar. De acordo com o Instituto Trata Brasil, apenas metade da população brasileira é atendida pela rede de esgoto. E apenas 34,6% do volume de esgoto coletado recebe tratamento. Os prejuízos são inúmeros. Só na saúde, o SUS recebe por ano 700 mil internações causadas pela falta de saneamento nas cidades brasileiras. 80% das internações são decorrentes de diarreia, é dor de barriga mesmo. Quer dizer, as outras doenças são decorrentes, tem hepatite, tem tifo, tem leptospirose, tem leishmaniose, dengue, são todas doenças que decorrem da falta de saneamento ambiental inadequado. Não só esgoto, mas também lixo, né? Os nossos lixões aí, que também acabam poluindo os recursos hídricos. Saneamento é básico, como o próprio nome diz, não só nas questões de saúde, de qualidade de vida, mas também na parte de economia. Por ano, 217 mil trabalhadores precisam se afastar de suas atividades devido a problemas gastrointestinais ligados à falta de saneamento. A cada afastamento, perde-se 17 horas de trabalho. O prejuízo chega a 238 milhões de reais por ano em horas pagas e não trabalhadas, sem contar ainda com a educação. Resultados do Enem de cidades com saneamento e sem saneamento. As cidades com saneamento, todas as notas do Enem das escolas eram melhores do que da outra. Este ano deveria terminar o prazo para que os municípios brasileiros apresentassem seus planos de saneamento básico, conforme uma lei de 2007 e a resolução do Conselho das Cidades. Mas, como poucas das cidades o fizeram, um decreto aumentou o prazo para daqui a 3 anos. Acontece o seguinte, de 2007 até agora, ninguém fez nada. Quer dizer, dos 5.640 municípios, uns 200 têm o plano. Ninguém fez nada, ninguém cobrou a execução do plano. Então não adianta simplesmente dar mais prazo. É preciso ter uma ação exigindo. Não adianta só dar prazo. Se não cobrar, a turma daqui a 3 anos vai se esgotar o prazo e ninguém vai ter plano. E aí, vamos dar mais prazo outra vez? O que alegam a senhora para poder não cuidar do esgoto na frente da sua casa? É que não pagam imposto, não podem fazer. Imposto? É imposto do IPTU.
IPTU. Entendeu, filha? Como você aplicar com rigor a implantação da cobrança do IPTU em áreas em que você não tem esgoto? Como é que isso se resolve, né? O plano de saneamento só pode sair após a aprovação do plano diretor que está na Câmara. Agora comigo aqui no estúdio, Paulo Canedo, professor de Hidrologia da COP, UFRJ, e você também pode participar com a gente, enviando perguntas pela internet ou pelo telefone. Participe. Paulo, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, prazer. Prazer é nosso. Quer dizer, a gente vê o exemplo de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, em que os moradores, claro, reclamam da falta de saneamento, mas no final da reportagem a gente vê ali um imbróglio, né? A falta da cobrança do IPTU é necessária, e o morador também reclama que o saneamento não pode vir por causa da falta dessa cobrança, ou seja, você tem que mudar a maneira como gerir aquela cidade. Qual é a melhor indicação para que essas situações sejam minimizadas? Bom, deixa eu fazer alguns... É complexo, vamos lá. Algumas abordagens primeiras. Diria, a necessidade de se fazer plano municipal para uma determinada data, obrigação do governo federal para com todos os municípios brasileiros, isso é uma condição necessária para obter os recursos, porém absolutamente insuficiente. Primeiro, nós vimos que foram pouquíssimos os municípios que atenderam a demanda. 161. Em 5.600. E a tendência é que esse cumprimento dessa obrigação seja feito de forma ali para checklist, ok, faça uma coisa qualquer que coloque o município na posição de cumprir a lei. Mas isso não reflete realmente um plano bem feito, eu diria assim. E mesmo que você tenha um município com um plano bem feito, não necessariamente ele, com esse plano, ele obtém recursos para fazer. Para obter recursos junto ao Ministério das Cidades, junto ao Governo Federal, Caixa Econômica, você precisa de algo muito mais sofisticado que um simples plano. Ora, isso tudo é um reflexo da falta de prioridade que o Brasil deu ao setor de saneamento desde a época de Brasil colonial. Quando o rei aqui estava no princípio da nossa colonização, nós tivemos grandes prioridades para a iluminação, para a produção de energia elétrica, e nós estamos hiper avançados nisso. E tivemos baixíssima prioridade desde aquela época para o setor saneamento. Tanto que, por exemplo, nós entendemos, a sociedade brasileira entende que ter caixa d'água em casa é um dever, é perfeitamente normal. Isso em lugar nenhum no mundo tem caixa d'água nas casas. Isso é uma forma de você esconder as inoperâncias do setor saneamento com um instrumento que foi um biombo. O usuário não enxerga quem fornece o serviço. Quer dizer, que você está querendo deixar claro que com a atuação do Poder Federal é extremamente decisiva para chegar à qualidade nesses municípios. Minha pergunta é a seguinte: até que ponto a qualidade desses projetos minimiza a atuação do Poder Federal? Claro que ele, como você está dizendo, é um primeiro passo. Mas não deveria ser um passo bem dado? No início é um passo bem dado. Só quero alertar que o fato de a gente dar esse passo bem dado, ainda temos muito tempo, muito trabalho a cumprir. A primeira providência é que a sociedade cobre dos nossos administradores públicos a prioridade para o setor saneamento, o que tem sido relegado a segundo plano. E aí tudo tem sido relegado a segundo plano, no setor saneamento, a feitura, o cumprimento dessa lei, depois a feitura de bons projetos, depois a feitura de boas construções. Hoje o déficit, eu diria que é difícil calcular o déficit financeiro de investimento para o setor saneamento, mas se eu tiver que dar algum número, eu diria que é para mais de 100 bilhões de reais. Só no Brasil? No Brasil. Isso excede a poupança pública. Então, primeira providência, nós não vamos conseguir ter esse dinheiro no curto prazo, temos que fazer isso em crédito, ou seja, fazer isso em 20 anos. E, eventualmente, vamos precisar não só da poupança pública, mas da poupança privada. E os prejuízos afetam outras áreas, né? A gente viu ali na reportagem que o próprio Enem, ele tem prejuízo nas cidades com um saneamento básico limitado, o número de internações nos hospitais também é maior, afeta a economia porque afasta trabalhadores da atividade profissional, ou seja, o investimento em saneamento ele tem resultado em outras áreas da sociedade. Né? Afasta o investimento no desenvolvimento econômico e social, porque ninguém investe, o privado não investe em regiões onde há baixo saneamento. Então, sem saneamento fica difícil uma qualidade de vida, uma vida desenvolvida.
E isso parece que o Brasil agora está acordando. Foi a primeira vez que num debate para candidatos à presidência da República, governadores, a gente ouviu a palavra saneamento. Nunca tínhamos ouvido antes. É uma vergonha, né? Em tantos debates a gente deixar o saneamento sempre para a próxima eleição, para a próxima candidatura, para os próximos anos. Eu sou otimista. Eu acho que começou-se a tocar no assunto. Tem muito a ser feito. Precisa regular o setor saneamento. Olha, o saneamento é um setor que sem prioridade, sem investimento, sem regra, porque a lei de saneamento, apesar de já estar em vigor, ela falta regulamentação, e sem juiz. Não tem órgão regulador. Então, olha, um jogo que se joga sem investimento, sem regra e sem juiz não pode dar certo. Tá certo. Paulo Canedo, nosso tempo infelizmente acabou. A gente continua essa conversa numa próxima oportunidade. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal Futuro. No próximo bloco tem estreia aqui no Jornal Futuro. Aguarde só um instante que eu volto já já. Você vai ver também. No Rio de Janeiro, mulheres debatem promoção da igualdade a partir de histórias comunitárias. Jornal Futura, jornalismo e cidadania.